Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 17. Foi outra vez para o lado do mar, ia ter com ele todo o povo, e o ensinava. Ao passar viu Levi, filho de Alfeu, sentado no telônio, e disse-lhe: segue-me. Ele, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa em casa dele, estavam também à mesa com Jesus e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque haviam muito deles que também o seguiam. Os escribas e fariseus, vendo que Jesus comia com os pecadores e publicanos, diziam a seus discípulos: porque come e bebe vosso mestre com os publicanos e pecadores? Ouvindo isto, Jesus disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os enfermos. Eu não vim chamar o justo, mas os pecadores. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, se nós queremos conhecer o nosso Senhor, o nosso Deus, como que é o nosso Deus, o que Deus é por nós, o que Deus quer de nós, essa passagem aqui nos apresenta a face do Pai. Nos apresenta o verdadeiro sentido do amor divino. Como que Deus nos ama não é o mesmo amor que nós humanos temos quando nós se deparamos com o pecado, ou que nós sofremos com o pecado e nós nos iramos, nós odiamos, nós temos rancor, nós excluímos, mas o próprio Deus, Ele mostra que Ele não condena o pecador, Ele condena sim o pecado. E isso faz a diferença, irmãos, quando nós nos encontramos em um estado de calamidade, quando nós nos encontramos na escuridão, quando nós nos encontramos cheios do vício, da droga, do alcoolismo, da prostituição, do adultério. E aqui a vida de Mateus, que era Levi, se encontrava numa vida de escuridão. Por que se encontrava nessa vida de escuridão, de pecado? Vamos entender? Como diz aqui, quem era coletor de impostos, olha só, por que era condenado Mateus? Por todo o povo, pelos fariseus. Ser coletor da receita pública da Galileia implicava com um contato frequente com os gentios. Pelos padrões farisaicos, isso significava estar exposto à corrupção ritualista dos pagãos. Então, porque Levi se tinha um contato com os gentios, que era o povo, vamos colocar aqui, tem o povo religioso, o povo que está todo dia dentro da igreja, e tem aquele cara que não participa, que não vai. Então, naquela época, que se você era um religioso e você fosse lá, e você conversasse com essa pessoa, você se aproximasse dele, você já estaria em pecado, porque você não era para você se unir a essas pessoas. Um exemplo de hoje. Os impostos eram coletados e entregues aos indesejáveis romanos, que governavam a Palestina. Portanto, os coletores de impostos eram tidos como traidores da esperança de Israel vir a ser uma nação independente. Então, olha só o porquê da condenação de Levi. Os coletores às vezes eram culpados de exortação e roubo, porque se diziam que extorquiam comissões para eles mesmos. Então, ele se encontrando nesse estado, Levi, Jesus sendo Deus, para aqueles homens ele não podia ter contato com Levi. Não podia nem se aproximar, porque senão ele se corromperia. Mas aqui então Jesus vem nos dizer que ele não consegue odiar nenhum pecador. É o ensinamento do diário bíblico aqui. Mateus era cobrador de impostos, por isso odiado pelas pessoas. O Império Romano naquela época abusava e roubava do povo. Jesus chama um grande pecador. Muitos odiavam Mateus, mas Jesus não. Ele não consegue odiar nenhum pecador, odeia sim o pecado. Então, queridos irmãos, nós temos que entender que nosso Senhor Jesus, Ele veio diante de nós. Ele tem um encontro. É o nosso Lectio Divino hoje. Nós vamos responder essas 3 perguntas com o Evangelho lido. As 3 perguntas é: como foi o meu encontro com Jesus? Então, o primeiro passo, Mateus teve um encontro com Jesus. Jesus olhou para Mateus, que era Levi, ele sendo pecador, e ele tem esse encontro com o Senhor. Perdão aí pela tosse. Ele teve esse encontro com o Senhor.
Sabe onde que nós nos encontramos com Deus assim perfeitamente? Quando nós queremos. Quando eu quero, quando você quer, você tem um encontro com Deus. A partir do momento que você olha para Jesus e você fala assim, olha, eu quero ter um tempo, um diálogo com o Senhor. E aí nesse diálogo você vai conhecer o teu mestre, conhecer o teu Deus. Sabe, irmãos? E aí que forma que eu posso conhecer? De que maneira? Até eu coloquei aqui. Quando você tem um encontro com Ele nos movimentos, no retiro. Porque quando nós recebemos no batismo ali o mover, nós somos filhos amados de Deus quando criança. Mas nós caminhamos. Esse mover é para a gente se encontrar perfeitamente com Deus e caminhar com Deus. Mas às vezes até nós, quando jovem, adolescente, nós vamos para a catequese por ir e passamos por um período sem encontrar o Senhor. Mas quando nós se deparamos com a realidade da vida, quando nós se deparamos que nós cedemos mais ao pecado e fugimos daquilo que nós aprendemos, tem aquela sementinha lá no fundo do coração que fala assim, eu tenho alguém que me ama, que eu aprendi sobre o amor de Deus. Então se Deus é amor, Ele vai me amar. E aí, meu irmão, quando você está no estado crítico, na escuridão, aquela ovelhinha perdida, Ele vai lá, te coloca no ombro e te encontra. Foi o que aconteceu comigo, foi no acampamento, eu me sentia já ferido com amor. Para mim o amor não existia, até eu me desprezava, estava nos vícios. Mas quando eu cheguei lá, nesse local, e eu vi que através daqueles irmãos, na simplicidade, Deus usando o acolhimento, o amor e acolhimento. Mas eu aprendi outra coisa importantíssima, irmãos. Eu tive esse encontro, eu me deparei com esse amor, com esse acolhimento. Por isso que o acolhimento dentro da nossa igreja é um acolhimento de Jesus. Então por isso nós não podemos julgar e nem condenar, certo? Mas e aí, como agir? Como proceder diante disso? É o que a gente aprende lá. Você teve um encontro com Jesus, mas é você e Jesus. Os irmãos foram um canal da graça para demonstrar o amor. Assim é dentro da nossa casa, com a nossa família. Nós temos um encontro com Jesus, mas nós temos que transmitir o amor dentro da nossa casa, para que aquelas pessoas consigam entender o que é o amor. Mas nós temos que mostrar o caminho. Por quê? Mudou. Como foi o encontro com Jesus? Qual foi a minha reação? Levi teve uma reação? Ele deu um salto e seguiu Jesus. Querido irmão, quando você vai num retiro, num encontro, num momento desse, que você está ali para baixo, e você dá esse salto, e você se levanta, você tem que seguir o Senhor. De que forma? Eu fiz um retiro, venho cheio da vontade de mudança, eu me levantei, mas eu tenho que segui-lo. E de que forma? Eu tenho que trazer ele para entrar dentro da minha casa. É lá, junto com aquele pecador, com aquela pessoa que está ali lutando comigo. E ali nós vamos junto. Mas de que forma que eu continuo me unindo a Jesus? Oração, vida de oração. É o rosário, é o terço, é o momento com Deus. De que forma? Lectio Divino, que é o Evangelho do dia que nós estamos vendo aqui. Isso aí são meios de estar unido a Cristo. Mas a maior perfeição, vou te dizer agora. Essas práticas espirituais nos reúnem e nos conduzem ao coração de Jesus. Mas se eu não viver o sacramento da Igreja Católica, e se eu não me unir a Ele nos sacramentos, confissão, Eucaristia, ou é o casamento, matrimônio, ou é o sacerdócio, né? Se eu não me unir a esse mover, a crisma, eu não estou seguindo plenamente o meu Senhor. Eu estou sendo aquele homem, aquela mulher em cima do muro. E uma forma melhor ainda, eu estar inserido numa pastoral. Certo? Por quê? Porque eu faço parte do corpo místico de Cristo. Servir ao Senhor, anunciá-lo, é lá onde você estiver na tua pastoral. É no teu chamado. Por quê? Ele diz aqui, ele veio para chamar os pecadores. Ele veio para chamar aqueles que estão lá no caminho da perdição. Mas quando você sai desse setor e você se levanta do teu batimento, você vai servir. Ah, mas tem um irmão fulano que está lá à frente, que estava adulterando, que estava... Por isso, meu irmão, ele se levantou recente. Ele está indo lá, ele está caminhando com Jesus. É lá que Jesus quer ele, veio para chamar esse pecador. A igreja que só tem pessoas perfeitas, meu irmão, e você olha para aquela igreja, ou você vê aquele imperfeito e você sai da igreja, é porque você nunca entrou na igreja por causa de Cristo. Porque aquele irmão que está ali é igual a eu, igual a você. A única coisa é que ele entendeu o que ele tinha que fazer, que é seguir Jesus. É o que Mateus fez. E o que os fariseus ficaram fazendo? Apontando o dedo para o pecado dos outros.
apontando o dedo para a vida dos outros e não viveram a vida com Cristo. Mateus foi o seu apóstolo, um mártir que deu a vida por Jesus. E nós estamos dando a vida por Jesus? Ou nós estamos fazendo como os fariseus, cuidando da vida dos outros dentro da igreja, cuidando do que os outros fazem, saindo, achando desculpa para sair dentro da igreja, porque o fulano fez isso, o fulano fez aquilo. Irmãos, eu sou pecador. Cada irmão é pecador, todo mundo nós pecamos. Mas uma frase que eu vou dizer bem simples para nós. Cada um cuide do seu pecado com Deus e lute para que o seu pecado seja vencido todos os dias. E é com a oração, com a vida de vigília, com vida de dedicação, é vivendo, é amando, e o teu chamado, você que é pai e mãe, viver dentro da sua casa. O amor, a correspondência a Deus, levando os seus para Deus, levando o seu para a catequese, ensinando, dando o seu melhor. Pode acontecer de você ensinar o melhor para o seu filho e ele ir para outro caminho? Pode. Pode. Porque ele, com os 18 anos dele, ele vai ser livre para ir onde que ele quiser. E aí, meu irmão, ele tem que estar ensinado e preparado para enfrentar o mundo. Mas se eu não ensinei, não preparei meu filho, eu vou sofrer consequências juntos. Por quê? Porque eu vou sofrer consequência, porque eu não ensinei aquilo que deveria ser ensinado. E aí, nós voltamos àquela velha tese. Nós temos um Deus misericordioso, um Deus que nos ama, um Deus que nos dá a oportunidade de a gente recomeçar e a gente viver a graça da reconciliação com Deus, do perdão, viver a palavra dele, que é a primeira leitura de hoje. Se você não viver a palavra de Deus, meu irmão, você não está sendo obediente a Deus. Não é só eu tenho que viver uma vida de oba-oba, eu vou na igreja, eu já fiz meus preceitos, né? Não. É ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Aquele que nega a verdade, está negando a verdade de Deus. Aquele que Deus pede para perdoar e não perdoa, está negando. Aquele que Deus pede para não adulterar e está adulterando. Pede para não mentir, para não roubar, para não matar, para não falar mal do irmão, maldizer o irmão, né? Porque às vezes nós maldizemos para destruir. Às vezes nós fofocamos para destruir. Às vezes é aquela fofoca por conversa, né? Mas não é para destruição, você não tem maldade. Mas tem que tomar cuidado com isso. E tudo isso, irmãos, é luta diária. É no dia a dia, é na sua casa, é lá no seu trabalho, é dentro da igreja. Mas o que mais dói no nosso coração, de a gente ver as pessoas condenando a igreja, por aquela pessoa que está ali, pecadora, como está aqui acontecendo com Mateus. As pessoas condenando Mateus, condenando Jesus porque se uniu a eles. Para a gente finalizar, eu peguei aqui o significado de sentar-se à mesa com os gentios, né? Comia com os pecadores. O Dr. Scott Hahn, aqui do livro de estudo, né, diz assim: sentar-se junto para comer com alguém era sinal de aceitação e amizade para os costumes contemporâneos do Oriente. A clara associação de Jesus com esses rejeitados viola, portanto, os padrões dos fariseus. O nosso Deus, ele veio trazer a plenitude, irmãos. E a plenitude de Jesus Ele quer ser nossos amigos, Ele quer nos salvar, Ele quer nos libertar, Ele quer que nós sejamos homens e mulheres cristãs, que possamos viver o catolicismo verdadeiramente vivido dentro do nosso coração, na nossa casa, na nossa família, com os nossos, sendo homens e mulheres de vida de oração, vidas de vivência com os sacramentos e vivência com Jesus, unindo-se às pastorais, unindo-se a Cristo, caminhando junto com Cristo, com o coração cheio de amor e responsabilidade, renunciando a Satanás, renunciando ao pecado. Coloca a mão no teu coração e vamos se colocar junto com Mateus hoje, com Levi, e vamos se levantar como Mateus, como aquele homem que quis seguir Jesus. Talvez você não teve esse encontro pessoal com Deus ainda, que a gente fala, é o encontro. O que é o encontro pessoal? Sabe aquele momento mais difícil da sua vida? E que você fala assim, o que eu vou fazer? Não tem mais nada para mim fazer? Tem pessoas que pensam até em tirar a própria vida. Tem pessoas que pensam em sumir. Tem pessoas que pensam que o amor acabou. Mas eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã, o que eu estou fazendo agora aqui é por você. Nós não estamos aqui para elogios, não. Nós estamos aqui para abraçar aquele irmão que está passando por uma dificuldade e a gente não tem a oportunidade de chegar até perto da pessoa, mas com essa palavra você tem um encontro com Jesus, para que você se sinta amado e amada por Deus. E acredite, não busque o teu amor na plenitude dos homens, mas sim na plenitude de Deus.
Una-se ao teu Senhor. Una-se ao teu Senhor. Se você foi ferido com traição, adultério, prostituição, vícios, vício da droga, vício do álcool, é o momento de você abandonar tudo isso. Deixar para trás, se levantar. Porque Deus, Ele não condena o pecador, querido irmão, querida irmã. Ele te ama tanto como Ele me ama e ama a todos. Como ama o sacerdote que está lá agora adorando Ele, como ama aquele que está lá caído no chão, drogado e viciado. Ele ama todos iguais. Mas aquele que se levanta dessa situação e vem até Ele, é este o filho amado que Ele quer. Porque aquele que está lá em cima, toma cuidado para não cair. É a palavra de Deus. Porque a soberba também de quem está lá em cima, se achando que já já tem o céu, toma cuidado para não cair. E aquele que está lá embaixo, na podridão, não ache também que o nosso Deus é tão misericordioso que Ele, saindo podre desse jeito, eu vou entrar no céu. Eu preciso me levantar dessa podridão. Eu preciso renunciar ao pecado. Porque, querido filho, querida filha, Jesus veio para nos libertar da prisão, nos libertar da escravidão. Ele chama, Ele faz um chamado. Ele veio para chamar. Mas nós precisamos dar um passo na fé. E o teu passo na fé agora, querido irmão, é uma boa confissão. É a comunhão eucarística. E segunda-feira temos o grupo de oração, os movimentos, vamos viver a cada momento. Vamos se interagir nas pastorais. Quebra todas as barreiras que fala, lá tem panelinha, tem isso, não tem nada não. Lá a igreja é de Cristo, não é desse fulano nem desse ciclano. Eu vou servir, eu vou me colocar à disposição. Quem chama é Jesus Cristo. E lá eu vou ajudar a minha comunidade. Não precisa você pegar 10 pastorais, mas vai em uma pastoral. Serve primeiro na tua casa, ama os seus, mostra o caminho de Jesus. Convida, não condena quem não quer ir, mas convida e viva, vai dando passos na fé, querido irmão, querida irmã. A cada dia, a cada momento com os seus. Que Deus abençoe seu dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reza um Pai Nosso, 3 Ave Maria, agradecimento a Deus. E queridos irmãos, quem quiser compartilhar o vídeo, compartilhar, a missão é evangelização, a missão é levar a palavra. Se você conhece alguém que quer enviar essa palavra, não é para agradecer ninguém, é simplesmente para a gente caminhar junto. Que Deus abençoe cada um, que Deus ilumine a vida de cada um. Um grande abraço.